Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. Esse aqui é o primeiro podcast, depois daquele podcast sinistro que eu gravei há algumas semanas atrás, onde eu usei o cogumelo cubensis e tive uma experiência psicodélica. E aí eu gravei tanto quanto estava na experiência, quanto depois. E agora eu tô... E aí o tempo passou. Por algum motivo aquele vídeo Ele teve muito pouca engajamento. Eu não sei se foi alguma coisa... Ou porque o canal estava inativo há muito tempo, ou porque eu tava... Ou porque, sei lá, por ser cogumelo, o YouTube associar a droga e ter restringido o alcance, não sei. Mas ele pegou bem pouco alcance. Eu nem fiz questão de tentar, sei lá, repostar de novo para pegar mais, porque no fim das contas acabou ficando meio pessoal demais. Eu não vou tirar do ar, porque eu acho que é uma experiência interessante, uma experiência de casa interessante, mas ao mesmo tempo eu não vejo necessidade de ficar forçando a barra para aquele programa ganhar visibilidade. Talvez o lugar dele seja lá com bem pouca visualização mesmo. Só que daí eu falei, né? Um ouvinte comentou lá no vídeo, eu falei para ele que eu ia começar a microdosar e relatar aqui, e eu não menti. Eu comecei a fazer essas microdoses, só que o que acontece? A microdose que eu estou fazendo, ela não é uma microdose de fato, sabe? Porque geralmente a microdose certa, eles compram as cápsulas. É coisa de louco, entendeu? Porque o negócio é legalizado no Brasil. Maconha não é legalizada, Rivotril você precisa ir no médico, pegar uma receita. Mas esse negócio é legalizado e você pode comprar simplesmente na internet no conforto da tua casa. Eu acho isso muito maluco. E aí eu comprei não, mas tem a opção, por ser legalizado, tem a opção de você comprar literalmente pílulas de... Assim, não é a psilocibina, porque vender a psilocibina de fato é ilegal, mas você tem a opção de comprar pílulas de cogumelo moído em 0,1, 0,2, 0,5 gramas, que aí é considerado uma microdose. Você toma aquilo lá, você sabe exatamente a dose que você está tomando, e aquela dose não é o suficiente para te alucinar, mas é o suficiente para alterar um pouco a sua mente. Eu não fiz desse jeito, porque o que acontece? Eu tinha comprado e eu comprei duas vezes, porque a primeira eu achei que eu tinha mandado para a cidade errada, então eu ia ter comprado 3 gramas, eu acabei comprando 6 gramas por acidente. Aí, dessas 6 gramas, eu usei meia grama para testar. À noite fui correr, eu pensei, pô, corri, não senti muitos efeitos, então tá tranquilo, né? Não deve dar nada. Então já vou meter 2 gramas e meia, que também não vai dar nada. E deu muita coisa, como dá para ver no último podcast que eu gravei. E beleza, né? Aí passou um tempo, pensei, cara, foi horrível aquilo lá, eu achei que eu ia ficar louco para sempre, mas por algum motivo deu vontade de querer sentir aquilo de novo, sabe? Eu não me senti bem, mas ao mesmo tempo no final eu me senti melhor, eu não sei explicar. E é meio que diferente de outras drogas. Por exemplo, se você usa pó, você fica muito bem durante a experiência e quando ela passa você fica completamente na merda. O álcool é a mesma coisa, você fica muito bem durante a experiência, mas quando ela passa você fica na merda. Os cogumelos não necessariamente, às vezes você fica muito mal durante a experiência, só que depois quando ela passa você fica bem. Então, tipo, é a única droga que eu vi que durante o uso dela você fica mal, mas depois você fica melhor. E a microdose, ela não tem esse efeito, mas tipo, ela... Eu vou falar mais da microdose, mas primeiro eu vou explicar como eu faço uso. Eu recebi 2 encomendas de 3 gramas. A primeira eu usei meia grama, não deu muita coisa. Eu usei
2,5 gramas e eu fiquei muito maluco. E a segunda experiência que eu tive, eu basicamente, enfim, usei, nossa, eu me perdi. É que é de manhã ainda, então o cérebro ainda está iniciando. Mas a segunda experiência eu me perdi completamente, entrei em várias noias diferentes. E aí tinha mais 3 gramas, né? E passou essa experiência e tudo mais. E aí o que eu resolvi fazer? Cara, eu vou quebrar um pedaço bem pequeno desses cogumelos e eu vou meter para dentro para ver o que vai dar. E eu fiz isso. E no começo, eu não sei se não estava sabendo ajustar direito, ou estava tomando um pouquinho além de uma microdose, mas sei lá, eu fiquei assim, eu ficava melhor, assim, às vezes eu via as coisas um pouco mais coloridas, mas eu não sentia uma alteração muito grande na minha mente. Mas a última vez que eu usei, e eu resolvi arriscar, e usar, e usar, assim, para ir no trabalho. Então o que eu fiz? Eu fui no trabalho de manhã e normal. E aí à tarde eu usei uma microdose. Eu já tinha usado uma microdose para ir para o trabalho, mas era tudo de manhã, então eu não percebi as mudanças porque ele já tinha alterado o cérebro logo de manhã. Dessa vez eu resolvi ir de manhã para o trabalho normal e daí à tarde microdosar, pegar um pedacinho bem pequeno e daí ir para o trabalho. E cara, dessa vez eu nunca me senti tão focado em toda a minha vida. Geralmente, entre as coisas que eu tenho que fazer no trabalho, eu uso o tempo livre para ler alguma coisa, estudar alguma coisa, enfim, melhorar de vida, né? E eu uso muito café para isso, só que eu percebo que o café ele tem um limite muito rápido de foco. Ele me dá foco por uns 20 minutos e depois ele começa a dar ansiedade. E aí você tem que tomar mais café, ele vai te dar um pouco mais de foco, só que mais ansiedade. E conforme mais café você vai tomando, menos foco você vai sentindo e mais ansiedade. Com cogumelo, só aquele pedacinho, cara, eu fiquei tão focado ao longo da tarde inteira em tudo, não era só nas coisas que eu estava fazendo. Às vezes eu precisava parar o que eu estava fazendo para atender alguém e eu conseguia fazer isso sem perder o foco, porque no meu normal, mesmo com café, se eu preciso atender alguém, quando eu volto, meu foco ele está fragmentado, ele já não está a mesma coisa. Quando eu estava sob efeito, era como se, sabe, eu estava fazendo alguma coisa, sabe, estava um período entre aspas ocioso, estava fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa para mim, chegava alguém, eu fazia o que a pessoa pedia e daí eu voltava porque eu estava fazendo e o foco voltava na mesma intensidade. As cores, elas daí tem aquele negócio das cores ficarem um pouco mais vívidas. Isso é bem subjetivo, eu acho isso bem subjetivo, porque eu não acho que é necessariamente placebo, mas eu acho que é bem subjetivo, porque, por exemplo, de manhã, tudo parece que as cores elas ficam mais vivas naturalmente. De tarde parece que tudo fica mais opaco, embaçado. Eu não sei porquê, eu não sei se é a poeira que começa a subir e deixa tudo meio embaçado. Eu não sei o que é que acontece, mas de manhã tudo parece mais vivo, mais colorido e à tarde isso vai se perdendo. Não sei por que isso acontece, mas acontece desse jeito. Mas mesmo assim, eu estava vendo, parece que as cores estavam um pouco melhores, estava tudo mais nítido e tudo mais. E o meu foco foi tão absurdo que eu não senti vontade. Eu sempre levo uma garrafa de café para o trabalho para dar essa energia para eu fazer minhas coisas. Eu fiquei até as 4 da tarde sem sentir a menor necessidade de tomar café para ter foco, porque eu não precisava. Cara, eu lembro que eu fui no banheiro uma hora e eu pensei, cara, isso daqui me deu superpoderes. Eu tenho mais foco. Outras coisas também. Todas as neuras, a raiva, os pensamentos negativos, parece que eles somem quando você toma, mesmo que uma microdose. Não tem nenhum efeito psicodélico, mas assim,
você fica mais leve, os pensamentos, a raiva vai embora, o ódio vai embora, os pensamentos intrusivos vão embora, o seu foco aumenta. Cara, eu sentei no banheiro uma hora e eu pensei, cara, isso daqui me dá poderes mágicos, entendeu? Eu fico mais focado, eu não penso merda, a minha capacidade de tomar decisões fica mais acurada. Caralho, não se discute isso amplamente na sociedade? E eu não sei, talvez seja uma síndrome de um degrau que eu tenho, mas eu até gosto que isso seja um pouco discutido, entendeu? Porque, por exemplo, talvez a maconha ela também tenha várias substâncias medicinais e tudo mais, só que como a maconha ela foi tão popularizada pela massa, pelo gado, eu não sei, cara, eu olho pra maconha e eu vejo, sabe, a própria palavra maconha já me remete à sujeira, entendeu? Eu não sei explicar. Eu até acredito que a maconha, assim, para começo de conversa, eu acho muito estranho um país que libera o álcool implicar tanto com maconha, entende? Ah, mas vicia, mas cara, foda-se, álcool também vicia. Então, assim, não faz sentido, por exemplo, você, sei lá, apanhar da polícia porque você, sei lá, está usando maconha. Eu não vou entrar no mérito de vender essas coisas, porque o problema é que a gente mora no Brasil. Então, como eu já falei alguns podcasts atrás, são países dentro de um país. E esses países dentro do Brasil são as facções, né? Então, você tem várias facções diferentes dentro desse país e elas têm uma indústria milionária que ela é o front, a locomotiva dessa indústria milionária, talvez até bilionária, é a cocaína, mas a maconha ela tá sempre lá servindo de chave base, sabe? Sei lá, você vai num bar, a locomotiva daquele lugar é o álcool, né? Mas às vezes o cara vem uns petiscos para você, entendeu? Às vezes o cara vem, tem uns chocolate ali, você entendeu onde eu quero chegar? Então a maconha é meio que nisso. Então eu entendo esse estigma com a maconha, porque ela está muito atrelada a facções, o que é muito triste, porque vamos supor que a maconha fosse culturalmente aceita como, sei lá, o álcool e não desse tanto lucro para as facções. Eu não sei se facções traficam álcool, acho que elas nem perdem o tempo delas com isso, mas de qualquer forma, cara, se a maconha fosse igual ao álcool, sabe, você compra no mercado, eu não acho que ela ia oferecer problemas, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma droga um pouco inútil para 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 ser funcional. Talvez seja uma alternativa melhor do que o álcool para relaxar, mas mas acaba aí também. Só que é muito louco você morar em um lugar que, tipo, uma maconha é proibida, aí o álcool e a psilocibina é permitida. Ah, não, mas a psilocibina é proibida e não sei o quê. Mas o cogumelo não é, então meio que foda-se, entendeu? E tem mais também. Eu vi que esses dias saiu uma operação querendo meio que proibir os cogumelos. Eu não sei como é que vai proibir um fungo, mas tudo bem. Mas que lance é esse também de querer proibir psicotrópico, sabe? Que, qual é, entende? Qual é o lance de querer proibir substâncias que alteram o estado mental da pessoa? Sendo que já está mais que provado que muitas vezes essas substâncias elas não agridem o psicológico da pessoa, elas agridem se a pessoa já tiver uma tendência. Mas aí é mais um argumento a favor de que, caso o negócio fosse amplamente legalizado e reconhecido, você poderia simplesmente ir lá fazer um teste psicológico, psiquiátrico, ver se você não tem nenhum parente
nenhuma esquizofrenia ou degradação mental latente, e se você não tivesse, você podia fazer uso, entendeu? Até, sabe, eu não sei até que ponto isso é simplesmente eu querer resolver o mundo na base da teoria, quando na prática é diferente, mas não parece difícil. Ainda mais em um mundo onde você tem... Mas aí que a gente chega naquele ponto, né? Qual que é o problema real da substância que está na maconha, na substância que está no cogumelo? O LSD, ele fica à parte, mas eu já vou entrar nele. Mas qual que é o problema dessas substâncias? É que elas não são... Primeiro, elas não viciam. Elas têm aquele vício psicológico, é o caso do maconheiro que... eu não sou viciado, mas eu uso todo dia. Então tem, e psilocibina eu sinto que tem um certo vício psicológico também. Só que o bom da psilocibina é que, ao contrário da maconha, a tolerância aumenta muito. Então não adianta você usar todo dia para ficar sempre no barato, porque a tolerância aumenta e não vai adiantar muita coisa. Então, essa tolerância que o corpo cria muito rápido, atrelado assim, para fazer efeito, você tem que abandonar vários tarja pretas. Por exemplo, se você toma um antidepressivo, não vai fazer efeito. Se você toma Rivotril, o efeito ele vai ficar sedado. Então, para você conseguir fazer com que o negócio, entre aspas, bata em você, você já não pode estar muito contaminado com remédio que a maioria das pessoas está tomando aos montes hoje, entende? Rivotril, sertralina, fluoxetina, Venvanse e Ritalina eu já não sei como é que é, mas provavelmente também dificultaria. Mas não é tão simples assim. Ainda mais se você quer microdosar, porque uma dose alta, ela passa por cima dessas coisas até certo ponto e você consegue sentir, mas uma microdose ela já é uma coisa mais sutil. Então, se você já tem um outro remédio fazendo coisas na sua cabeça, você não vai sentir praticamente nada. Porque, por exemplo, você pega um antidepressivo ou um ansiolítico, eles vão atuar em lugares onde o negócio atua também. Então o negócio não vai conseguir atuar lá direito e não vai fazer o efeito, ainda mais se for uma microdose. Mas se pega assim, todos esses remédios aí que honestamente não parece estar resolvendo o problema de ninguém, sabe? Você vê as pessoas tomando Rivotril, tomando sertralina, tomando um monte de ansiolítico e antidepressivo, e elas continuam ansiosas e deprimidas por anos. E aí você fica pensando, cara, por que não tentar uma coisa mais diferente? Por que não tentar uma coisa diferente e natural? E a resposta é ser simples, porque não tem patente. Não tem como você patentear uma coisa que cresce na natureza. Entende? Não tem como você usar psicotrópicos como tratamento psiquiátrico, porque eles são naturais. Então, algumas pessoas que, entre aspas, inventaram, porque eu acredito muito que a indústria ela faz dessa de, entre aspas, inventar um remédio, ou seja, ela paga alguém para inventar, algum estudioso, algum gênio não reconhecido, o cara inventa, eles compram a patente do cara por mixaria, para o cara vai ser uma boa grana, para eles vai ser mixaria, e ganha bilhões com aquilo. Só que você não pode fazer isso com algo que é natural. Então eles proíbem, porque quando só resta as coisas deles para você se tratar, eles ganham muito dinheiro. Obviamente que eles não criam algo para resolver os seus problemas, mas para te viciar. Da mesma forma que o PCC e outras facções eles criam IUCV e tudo mais, enfim. Da mesma forma que as facções do Brasil elas usam a cocaína como locomotiva para viciar os usuários e ganhar bilhões, a indústria farmacêutica faz a mesma coisa, só que com ansiolíticos e antidepressivos. E aí é óbvio que vai, que o negócio não vai para frente e que o negócio não fica aberto a um estudo sério
e realista. Até porque esse negócio de ciência, a ciência precisa buscar respostas. Cara, quando eu era criança eu queria ser cientista, mas desde a pandemia, nos últimos 6 anos, 5 anos foi a pandemia, nos últimos 5 anos eu comecei a pegar um asco da ciência, entendeu? E do que ela representa, porque eu percebi que a ciência não busca mais a verdade. A verdade que a ciência busca hoje é uma verdade que vai depender muito de quem está pagando aquilo. Então, se você pergunta para um cientista qual é a verdade sobre tal assunto, ele vai te responder, depende de quem está pagando. A verdade é essa. Porque tudo hoje em dia é base no estudos apontam, cientistas dizem, e blá 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 blá. Mas quem é que patrocina essas pesquisas, sabe? Como é que eu vou saber que essas pesquisas são 100% imparciais, que não tem 1 bilhão ali fazendo uma diferença no rigor daquela pesquisa para que ela dê um resultado mais próximo possível e que mais beneficie certas pessoas que têm muito dinheiro na conta? Entende? É um papo meio esquizofrênico isso. Mas, cara, vamos lá. Vamos pegar ansiedade e depressão, que é aquela coisa que está uma epidemia na sociedade. Eu sei que, assim, as coisas estão ruins, estão diferentes, mas, sabe, o mundo já passou por coisa pior, sabe? A gente já teve lá em 1920, em 1910, sabe? No século XIX, onde as pessoas elas tinham problemas e não existia remédio para tratar esses problemas. E de alguma forma as pessoas elas conseguiam passar por essas situações. E hoje você vê todo mundo tomando remédio, sabe? Do nada todo mundo começou a ser diagnosticado com depressão, com ansiedade, com autismo. Tipo, tudo de 20 anos para cá, 10 anos para cá, de 5 anos para cá começou a ficar mais forte. Sabe? Se você volta para 2005 e você olha como é que a sociedade funcionava, você fica pensando, cara, não é a mesma coisa. É muito bizarro porque ao longo dos anos a sociedade vai mudando. Mas parece que quanto mais a gente vem para a época contemporânea, mais essa mudança é drástica e abrupta. Por exemplo, você pega 1850, a sociedade era de um jeito. Aí você pula para 1870, a sociedade tinha suas mudanças, mas de certa forma ela continuava sendo do mesmo jeito. Você pega, sei lá, 1940, a sociedade era de um jeito. Você pega 1960, a sociedade já tinha mudado, mas de certa forma ela ainda tinha certos resquícios do que ela era há 20 anos atrás. Mas você pega 2005 para agora, sabe? Parece que tudo tá diferente, sabe? Em 2005 não tinha esse negócio de todo mundo tomar antidepressivo o tempo inteiro. Não tinha esse negócio de... Não tinha nem celular nessa época. Eu não sei até que ponto não foi a própria tecnologia aos moldes modernos que começou a despirocar a cabeça das pessoas e até que ponto é uma narrativa para deixar todo mundo dependente de remédio. Só que eu não quero monarcar aqui também e falar que é tudo uma grande conspiração. Então eu acho que tem uma parcela que é culpa, por exemplo, da forma como a sociedade funciona, porque é muito bizarro. Em 2005, por exemplo, 20 anos atrás, eu ainda era criança, mas eu lembro um pouco como as coisas eram diferentes. Eu consigo imaginar como é que devia ser um adulto naquela época. E eu acho que devia ser melhor, entendeu? Talvez até para as crianças, porque eu lembro nessa época não tinha celular, tinha computador, mas assim, ele era muito mais limitado. Assim, o que eu podia fazer no computador quando eu era criança era jogar joguinho em flash. Tipo, tinha aquele famoso Xião Xião, tinha mais uns outros jogos aí que eu nem sei se existem mais. Cara, era aquilo lá. E cara, eu quando criança, se desse um dia assim, conseguia ficar 2, 3 horas no mesmo joguinho simples de flash, cara. Hoje eu não imagino uma criança conseguindo fazer isso, entende? E naquela época dava.
Eu lembro que tinha um jogo de corrida que, assim, ele era, eu não sei como é que ele era simples assim, sabe? Você corria num deserto, eu não vou lembrar o nome do jogo. Cara, era muito divertido aquele jogo e dava pra passar horas. Às vezes eu nem tava na corrida, sabe? Às vezes eu saía da corrida e ia explorar o ambiente. E cara, eu passava horas num jogo que assim, tinha um gráfico que provavelmente para os dias de hoje ia ser considerado um negócio completamente ridículo, entendeu? E era isso. E para quem era adulto, jovem, naquela época, provavelmente devia ser, sei lá, melhor. Você quer conversar com alguém, você precisa olhar no olho da pessoa, você precisa, sei lá, as mensagens naquela época elas eram diferentes, não existia redes sociais com a força que tinha hoje. Cara, eu lembro claramente que até 2010, 2011, as fotos que tinham, por exemplo, no Orkut, até no começo no Facebook, mas no Facebook isso já começou a mudar. Isso que é estranho. No Orkut o jeito de fotos era um, no Facebook já começou a dar uma mudada. Eu chuto que foi o sistema de likes, que não existia no Orkut, pelo que eu me lembro. Então você ia ver as fotos no Orkut, elas eram fotos muito mais espontâneas, eram fotos muito mais com a galera. Naquela época eu lembro, cara, isso aí eu lembro, eu era pré-adolescente, mas eu lembro claramente que antigamente tinha até dica, tipo, cara, não tem um perfil na internet só com selfie, que isso é coisa de doente, isso é coisa de gente sozinha. Você tem que ter um perfil com a galera, fotos com a turma, saindo para algum lugar, fazendo alguma coisa. E do nada, cara, você pula 15 anos no tempo e você entra no perfil de qualquer pessoa e é foto selfie, 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 selfie. Você fica pensando, caralho, mano. Entende? Antigamente você conseguia saber qual era o grupo de amigos de uma pessoa, quais eram os hobbies dela, entrando no perfil dela. Cara, hoje você entra no perfil de uma pessoa, você só vê selfie, 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 eu em tal lugar, eu em outro lugar, eu em mais um lugar. Você não sabe mais quem é a pessoa, sabe? Você só vê um rosto e um lugar e uma pose. E você fica pensando, cara, eu não consigo mais ver um ser humano usando rede social. A parte social foi pra casa do caralho, é só uma rede. No Orkut eu conseguia saber, assim, se a pessoa ela não fosse low profile. E aí que tá um ponto interessante. Que existia gente que não tinha rede social, sempre existiu. Só que antigamente esse número era maior. E às vezes as pessoas que não tinham, ou tinham e não postavam nada, elas só eram mais introvertidas, mais discretas. Hoje, tipo, se alguém não tem rede social, eu não sei, parece que assim, é uma parcela muito pequena das pessoas. A pessoa, assim, eu tô considerando gente de 35 anos para baixo, tá? Tipo, se a pessoa tem 50 anos e não tem rede social, 60, não sei, normal. Mas, tipo, uma pessoa tem menos de 30, menos de 35 anos, ela não tem rede social. Eu não sei, a chance dela simplesmente ser uma pessoa low profile, eu acho que, assim, pessoas low profile que não têm rede social é a minoria. A maioria das pessoas que não têm rede social é porque tem algum problema, tem alguma coisa que não, sei lá, que você não viu assim, sabe? Assim, é estranho não ter rede social. Inclusive eu vejo muita gente reclamando e de fato não era para ser assim, mas até eu, infelizmente, faço esse julgamento. Se alguém não tem rede social, mesmo que seja uma rede social onde a pessoa não posta nada, tipo, você fica, meio estranho. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, as redes sociais, falar sobre isso só mostra como tudo mudou, entendeu? Até a forma como as redes sociais mudaram. E eu arrisco a dizer que começou a mudar esse negócio de parar de ter foto com a turma sabe, cada perfil parece que virar um catálogo da pessoa, você só vê a pessoa em vários ângulos diferentes.
porque por causa do sistema dos likes, né? Então, tipo, eu palpito, eu não vou postar uma foto com outras pessoas, porque uma foto sozinha, daí os likes vão vir só pra mim, ou então, o que acontecia bastante, principalmente com mulher, se eu posto uma foto com meus amigos ou com a minha família, eu tenho 15 likes. Se eu posto uma foto sozinha, empinando a bunda, eu tenho 150 likes. Então meio que foi um biscoito pro ego da pessoa que foi condicionando o comportamento dela. Mas agora eu sinto que tá uma tendência reversa também, né? No Instagram, quem é mais novo aí, tá para fazer, tem abaixo de 22 anos, o pessoal tá esvaziando o feed e tá colocando tudo naqueles stories. Porque eu acho que o pessoal, sei lá, essa geração nova, ela cansou desse negócio de você correr por like e simplesmente, sei lá, resolveu deixar aquelas bolinhas do Instagram, porque ali não tem like, então ninguém vai te julgar e falar, nossa, mas tem tanta pouca curtida, entendeu? É um misto de, sei lá, medo de se expor, mas ao mesmo tempo eu acho uma forma mais orgânica, entendeu? Porque ninguém tem que saber o quão movimentado ou não é o seu perfil. Na minha época não era assim. A minha geração, e eu já tô com 28, a minha geração, quando eu tinha 19, 20 anos, era tudo no Fed, eu não sei nem se tinha essa opção. Então era tudo no Fed, na base do like, você tinha que se expor, postar foto, torcer pra alguém curtir aquela porra, e era desse jeito. Hoje mudou, mas é uma mudança até certo ponto eu acho válida. Mas essa geração realmente se expõe bem menos na internet. Mas dito isso, não era sobre isso que eu queria falar. Sobre droga, entendeu? Isso não é um podcast sobre rede social. Isso é um podcast sobre droga. Eu sou um cara social underground. Nós vamos falar sobre drogas. Não, tá, chega. Mas então, basicamente, por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto porque, assim, 20 anos atrás, você no máximo tinha um Orkut, né? E sei lá, a forma como as pessoas se conheciam e interagiam, cara, eu não consigo mais saber como é que era. Mas eu acho que era mais orgânico e melhor pro cérebro, entendeu? Porque hoje parece que tudo você depende de uma rede social. E o mecanismo da rede social, ele é sinistro, ele é cruel, ele é baixo, entendeu? Ele é feito pra te deixar o mais deprimido e viciado possível, cara. E assim, a rede social, cara. É uma coisa de louco, que é da rede social. Por exemplo, eu tenho um perfil no Facebook. O Facebook, pra mim, foda-se, sabe? Facebook. Eu uso muito pouco o Facebook, eu literalmente não uso mais o Facebook. Pra mim é uma rede social morta, entendeu? Mas eu entro às vezes no Facebook e tipo aparece assim pessoas que talvez você conheça. Assim, em tese, deveriam aparecer pessoas perto do local onde eu estou morando, né? Pessoas aleatórias de diversos tipos, né? Mas o que aparece, cara, são pessoas de fato que estão ao redor de onde eu moro ou onde eu moro ou nas cidades ao redor. Só que é só mulher, jovem e gostosa. Só que eu fico pensando, cara, por que o Facebook tá me mostrando isso? Tipo, pessoas que talvez você conheça. Aí tem uma gostosa, aí tem outra gostosa, aí tem outra gostosa, aí tem outra gostosa. Aí eu começo a pensar, cara, isso aqui não acontece só comigo. Provavelmente isso aqui acontece no perfil de outros caras que usam o Facebook também. Só que eles, talvez eles tenham, provavelmente não, essa questão de parar um pouco e pensar, cara, isso aqui tá meio estranho, cara. Só tem gostosa, pessoas que talvez eu conheça, só conheço gostosa, então eu não tô sabendo disso. E provavelmente esses caras veem isso,
o Facebook recomendando essas gostosas para eles, eles começam a seguir e mandar mensagem. E eu não sei, talvez alguns tenham sucesso, a maioria seja ignorada, mas assim, você percebe que a própria rede social, ela meio que te instiga a entrar nessa coisa dos ratos, a ficar seguindo perfil de... Putz, estou me sentindo muito esquizofrênico agora, mas foda-se. A ficar seguindo perfil de... sei lá, de mulher gostosa, porque daí se você seguir, eu não sei qual que é a linha de raciocínio, você vai seguir ela, no caso do Facebook, daí você vai passar mais tempo no Facebook, porque você vai querer ver o que ela postou, eu não sei, só que eu não entendo porque, vamos lá, vamos tentar entender o algoritmo desse negócio. No Instagram isso já não acontece tanto, mas o Instagram também, assim, sabe aquele pessoas que talvez você conheça, aí só aparece mulher, sabe, tipo, aparentemente eu só conheço mulher, e de fato não era uma coisa para se reclamar, mas provavelmente não acontece só comigo isso, e talvez, é um palpite, ele faça isso porque, vamos lá, ele percebe que quando aparece uma mulher jovem, gostosa, eu tenho uma propensão maior a clicar no perfil, ver quem é e perder mais tempo seja no Facebook, seja no Instagram. Então ele fica mandando naquele recomendados pessoas que talvez você conheça, um monte de mulher porque ele entende que isso vai fazer eu ficar mais tempo lá. Talvez seja isso, provavelmente é isso, mas entende o que eu estou falando? É tudo, não é para te ajudar, não é tipo, pessoas que talvez você conheça, e daí aparecem pessoas que talvez você realmente conhece. Pô, tem um pássaro fazendo um barulho do caralho, mas foda-se, deixa o papo. Eu moro em uma literal roça, então é isso aí. Eu não sei se dá para ouvir daí, de onde você está ouvindo, mas tem um pássaro tendo um ataque aqui, mas enfim, bora. O fato deles, assim, eles não querem que você veja pessoas que você realmente talvez conheça. Eles querem que você veja pessoa, eles querem que manter a sua atenção lá. Então, se as pessoas que, entre aspas, você realmente talvez conheça, seja uma mulher bonita que você vai clicar, vai ver o perfil dela e vai gastar mais tempo na rede social, é isso que eles vão fazer. Entende? É algo muito cruel, na minha opinião. Tipo, você tá lá e sem você perceber você está virando escravo, dando atenção para pessoas que não sabem da sua existência e não é culpa delas, mas é culpa do algoritmo da rede social em fazer isso. Não é 100% culpa dele, porque ele é um espelho do que você passa mais tempo olhando, só que ele vai alimentando os seus hábitos e vai reforçando eles. Inclusive, eu tenho um livro muito bom sobre isso, que o cara ele fala, cara, o YouTube, Instagram, Facebook, eles tendem a levar as pessoas para o extremismo, porque eles reforçam aquilo que a pessoa quer ver. Então, se você vê uma opinião contrária à sua, a rede social não vai mais mostrar essa opinião, porque ela não quer te deixar desconfortável, ela quer que você fique mais tempo dentro dela. Porque quanto mais tempo você ficar dentro da rede social, mais anúncio você vai ver e mais dinheiro você vai dar pros filhos da puta burguesa, pros bilionários que criaram essas redes sociais, né? Então é basicamente uma engenharia social, é basicamente um experimento social em massa que começou nos últimos... Eu vou colocar que começou em 2012, tá? Eu não sei porquê, mas em 2012 começou a ficar sinistro o negócio. Não sei porquê, mas eu lembro que até 2010
as coisas em questão de rede social elas eram mais tranquilas, não eram tão chatas assim. Eu lembro que em 2012 começou aquele negócio de você querer conversar com uma pessoa e ela não tirar a cara do celular. Foi em 2012 que começou isso. Ou seja, de 2012 até 2025 foi basicamente 13 anos de uma engenharia social imensa que se baseia em vamos entregar para cada cidadão um conteúdo feito só para ele e só coisa que agrade ele para ele se manter na rede social, e coisas que desagradam ele a gente vai mostrar cada vez menos, porque se a gente mostrar muito ele, sei lá, ele vai ficar puto, vai sair da rede social, vai fazer outra coisa, e é o que geralmente acontece. E aí tem um livro muito bom falando sobre como isso levou as pessoas tende a levar as pessoas para bolhas e para o extremismo, seja de direita, de esquerda, de movimento, de fórum, entendeu? Aliás, aí tá um ponto muito interessante. Por mais que os fóruns anônimos da internet, de todos os tipos, chans, o saudoso legado realista, né? Tinha os caras da Real, porque antes de ter chan, o chan nacional ele chegou um pouco atrasado, né? O chan gringo ele existe desde 2004, mas os nacionais eles demoraram um pouquinho mais para nascer. Então antes deles tinha tipo a galera da Real, entendeu? Que eles tinham lido um tal de Nessarran Alita e criaram o fórum baseado nas coisas que ele tinha falado. Esses caras, por mais que a mídia pinte eles como extremistas, e são até certo ponto, mas eles são de uma forma mais orgânica. Honestamente, por incrível que pareça, mais orgânica, mais saudável. Porque uma pessoa que se extremista, ela fica extremista por causa de rede social, é muito mais incisivo. Porque quando você entra num fórum que ele não faz parte de uma big tech, ele é um fórum normal, não tem vários botõezinhos e várias coisas prontas para te prender a atenção ali e vários gatilhos feitos para manter você ali dentro, dando dinheiro para eles com a sua atenção. Não, é um fórum normal, então você entra, tem as coisas, você olha, você sai e não tem muito esse negócio de gatilho, tanto que assim, um fórum normal, que não pertence a uma big tech, um site normal, você entra, você faz as tuas coisas lá dentro e você sai e não tem um gatilho que te mantém viciado lá. Tem, na verdade até tem, mas eu acho menos potente do que na rede social padrão. Mas de qualquer forma, eu acho que eu não vou chegar em nenhuma conclusão com isso. A conclusão com isso é o seguinte: você volta para 2005, não existia um sistema tão intenso de controle mental através das redes sociais como tem hoje. Então, eu acho que parte das pessoas hoje estarem com tantos problemas é porque elas literalmente estão sendo escravas das redes sociais, que hoje são muito... hoje as redes sociais, para mim, hoje as redes sociais elas são a nova corrida espacial, sabe? Cada país, é a China com o TikTok, é os Estados Unidos com o Instagram, cada país, e com o YouTube, cada país ele está na sua corrida para tentar ver qual rede social consegue prender mais a atenção das pessoas, porque a atenção hoje é dinheiro, e essas potências, elas querem trazer o dinheiro para o país delas. E não só o dinheiro, mas todo aquele soft power cultural que não só é usado para enaltecer, por exemplo, o americano na Guerra Fria teve todo um soft power para fazer o mundo inteiro acreditar que o americano estava do lado certo, eles eram o símbolo da liberdade do mundo e os países deveriam apoiar eles e tudo mais. Hoje é mais uma questão voltada a você minar
o teu país concorrente, ou seja, você pega um TikTok. As coisas, os vídeos que são recomendados no TikTok chinês, para os chineses, são pessoas trabalhando, são rotinas de desenvolvimento pessoal, são rotinas de saúde, rotinas de força de vontade, mensagens de força de vontade. O TikTok, as coisas que ele passa nos Estados Unidos, você tem que sair, você tem que usar todo tipo de droga, você tem que transar com todo mundo, você tem que quebrar todos os valores morais possíveis da sociedade que você tá, porque tá tudo errado. Assim, o conteúdo que é passado dentro do país da rede social é um, que é passado dentro do outro país é outro, para minar o povo daquela nação. Então, é basicamente uma guerra muito mais psicológica do que física, como foram as outras guerras. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra física, né? Gente indo para a guerra com arma. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra. Vamos colocar que foi uma guerra de poder. Já não era mais força física que importava, era o poder. Poder de bomba, poder de exército, poder de arma. A Guerra Fria foi uma guerra científica e agora a gente tem uma guerra psicológica. Talvez por isso que tenha tanta gente dependendo de tanto remédio e por que substâncias naturais, tipo maconha, psilocibina, não tem espaço, porque você tem uma guerra psicológica, você tem gente adoecendo psicologicamente por causa disso, obviamente, e daí você tem indústrias lucrando com esse adoecimento. Gente, pra mim, entendeu? Talvez você esteja ouvindo isso aqui e pensando, caralho, o cara ele é esquizofrênico. Uau, os cogumelos não fizeram bem pra cabeça dele. Talvez você esteja pensando isso. Mas vamos lá. Pega tudo, mapeia tudo. O nascimento das redes sociais, como elas começaram a se desenvolver, as consequências que elas começaram a trazer para a sociedade, a facilidade com que as pessoas começaram a ficar mais extremistas com as redes sociais, a forma como, por exemplo, usando o exemplo do TikTok de novo, a forma como qualquer rede social, ela mina a sua autoestima, ela mina as suas crenças e ela mina o próprio tecido social local de onde você mora. Porque com a rede social, por exemplo, meio que você perde aquele senso de pertencimento local. E tudo fica global e você não pertence mais a lugar nenhum. Então tudo que importa são coisas mais básicas, mais básicas e mais superficiais, como dinheiro, poder, beleza e status. Então você tem uma geração inteira que é obcecada com a própria aparência, é obcecada em ter status, ou seja, só que o status hoje, antigamente, que era você ter um carro caro, uma casa gigante, ter dinheiro, hoje o status é você ter atenção, né? Chamar a atenção de um monte de gente. Mais que isso, você tem a questão que conforme mais tempo você passa nas redes sociais, mais dinheiro você dá pros caras, porra. Caralho, é isso que dá a gravar logo depois de acordar. O cérebro ainda não acordou direito. Você dá mais dinheiro porque pros donos da rede social, porque você tá lá dentro vendo os anúncios deles. E basicamente
você fica fazendo isso, você fica olhando todo esse conteúdo inútil que mexe com o seu cérebro, porque mexe com a dopamina do teu cérebro, enfim, mexe com o teu cérebro. Você frita ele, você fica mal, você fica triste, você vai num médico, você fala que você tá triste, ele fala que você tá com depressão, você tem que tomar, sei lá, sertralina ou fluoxetina ou qualquer ina aí, legalizada, e é todo um ciclo vicioso que eu não consigo ver nada mais ou nada menos como um grande um grande um grande movimento para minar o psicológico da população. Principalmente se você não faz parte dos países das grandes potências. Porque é conveniente para quem manda no mundo, para os países que mandam no mundo, e principalmente para as elites que mandam nesses países, não ter concorrência. E como eles fazem isso? Eles minam da base, entendeu? Então você pega, por exemplo, uma criança brasileira, filha de pai ausente, que a mãe foi uma vagabunda e deu para um traficante de merda, e a criança está lá com 2 anos usando celular e já, entendeu? Fazendo parte dessa guerra psicológica com 2 anos. Como é que vai ficar o cérebro dessa criança quando ela for um adulto? Sendo que isso está acontecendo. Como é que vai ficar a sociedade sendo que isso está acontecendo em massa? Eu não sei. E aí, para finalizar, tem a questão do LSD também, né? Porque o LSD, diferente dos cogumelos, ele tem patente. Alguém criou ele. Ele é sintético, ele não é natural. Mas é muito parecido com os cogumelos. E foi amplamente usado, inclusive até em experimentos. Então, foi proibido. Por que ele foi proibido, entendeu? E agora até LSD tá saindo que, assim, por exemplo, tem microdose do cogumelo, que está começando a florescer estudos que dizem que, sei lá, uma microdose de cubensis, uma microdose de psilocibina, ela consegue ser muito mais útil do que um antidepressivo. E te digo, né, por experiência própria, eu me senti mais focado. Seria como se eu tivesse tomado Ritalina, fluoxetina e Rivotril ao mesmo tempo, só que sem o lado negativo de nenhum desses remédios. Entende? Então, E parece que o LSD não é muito diferente. Se você tomar uma dose pequena, que não é o suficiente para te fazer alucinar, você parece que também consegue ter efeitos parecidos. Mas por algum motivo foi proibido por muito tempo e eu não sei porquê. Fica a pergunta no ar. Mas é isso. Enfim, é tudo reflexão. E o que eu posso dizer é que, sei lá, ainda mais, né? Quem é ouvinte médio, quem é do meio, que tem essa opção mais depressiva, mais para baixo, ao invés de tentar tomar antidepressivo e ansiolítico, que sabe nunca vai resolver o problema, assim, eu não vou recomendar, mas assim, se é para ter que escolher entre um tarja preta e psilocibina, microdose psilocibina, que eu acho que tem muito menos colateral e muito mais chance de realmente resolver os problemas da tua vida. Mas antes de fazer isso, veja se não tem um parente esquizofrênico, porque se tiver aí não vai dar certo. Aí toma o tarja preta mesmo e foda-se. Mas é isso, acho que é isso, acho que não tem mais nada para dizer, então é torcer para não ter abafado o áudio do programa, porque eu segurei o celular já faz estranho aqui há um tempo, e postar. E é isso então. Fui.